Aleluia! Glória a Jesus. Meus queridos professores de adolescentes, sejam muito bem-vindos a mais um momento pedagógico e vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Este Jesus que é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Queridos, hoje estamos para comentar a lição de número 1 da nossa lição para esse trimestre. Cremos, uma lição que já apresentei semana passada. Dentro da crença da igreja, nós vamos trabalhar em 13 lições algumas dessas crenças, né? São as principais dentro do que em Hebreus está como rudimentos da fé. E hoje começamos com bibliologia. Imagina aí, não vai chegar para o adolescente e dizer que vai estudar bibliologia, uma cadeira da faculdade teológica. Mas é isso que a gente vai ter, é uma introdução bibliológica. Nós vamos falar sobre a crença na Bíblia. É o nosso livro de regra e fé, prática de nossa vivência. Este livro que vai ser o norteador das nossas vidas e o norteador desta lição. Falando em norteador, é bastante interessante, porque a lição que os irmãos têm em mãos, que as irmãs estão de posse dela, traz justamente uma imagem com uma bússola. Traz uma ideia de rosa dos ventos, né, com norte, sul, leste, oeste, nordeste, centro-oeste e assim por diante, nos pontos cardeais. Né? Mas vocês podem trazer bússolas para aula, para a sala de aula. Ô meu presbítero, como é que eu vou arranjar 10, 20 bússolas para colocar em sala de aula? Aproveita as tecnologias. Né? Então, no smartphone de vocês podem baixar aplicativo de bússola e pedir para que os seus alunos também baixem. Não precisa ficar com esse aplicativo muito tempo para consumir memória dos celulares dos meninos, mas apenas para esta aula, que você possa trabalhar a bússola com os meninos. Né? E na bússola, é interessante, quando eu ministrava aula na 5ª série sobre polos magnéticos e quando chegava também no ensino médio falar sobre magnetismo com os meninos em física, eu comentava sobre o polo magnético, né, o norte magnético e o norte verdadeiro. Né? E aqui vocês podem associar a Bíblia como a bússola que aponta para o norte verdadeiro. Né? Então, se for possível, né, fazer essa dinâmica com os meninos de verificar na bússola onde está o norte. E essa ideia de associar o norte a Jesus. E a Bíblia, ela aponta para Jesus. Então, se você puder fazer isso, será ótimo. É uma sugestão a mais para as dinâmicas desta aula. Tá? Eu vou disponibilizar no grupo dos professores de adolescentes também outras dinâmicas e textos complementares que vão dar apoio para você. Mas mesmo que você não consiga olhar no grupo dos professores de adolescentes os materiais complementares, já fica a dica deste material. Usa a bússola digital, que está nos aplicativos aí, no Play Store, você baixa e usa tranquilamente, tá bom? Lembrando que a aula que vocês vão ministrar, ela tem como título, na Bíblia, a bússola da vida. Então, vocês podem aproveitar e aprofundar os conceitos das palavras bússola e vida. O que a bússola faz, o que a vida representa. E depois, é claro, perguntar aos meninos quem é a vida. Como o texto de João 14, 6, ele é muito conhecido, os meninos vão associar logo. Não? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E veio para dar vida e vida com abundância. E quem vai poder fazer essa indicação, caminhar, mostrar, apontar, é a nossa Bíblia, as Escrituras, né? Que vai fazer o que João Batista disse, olha, eis aí,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia ela vai fazer esse apontamento. Lembrem-se que o texto bíblico ele deve ser explorado, né? E aqui aparece para os irmãos no Salmo 119, versículos 97 a 104. Como a Bíblia é um livro universal, é um clássico, eu recomendo que os irmãos possam fazer uma tertúlia. É um projeto aí da Natura, e o governo do estado de Pernambuco abraçou esse projeto, e muitas escolas do governo do estado, principalmente as de referência no ensino médio e as técnicas, têm trabalhado muito esse tipo de dinâmica de leitura. Tá? Então, a tertúlia textual, leitura com livros, literária, aproveita um clássico da literatura e faz uma leitura parágrafo por parágrafo, com os alunos que se apropriaram do texto antecipadamente e vão trazendo as suas considerações sobre o texto. Então, nesse Salmo de número 119, versículos 97 a 94, que os irmãos podem acompanhar aqui a leitura comigo e fazer com os meninos. Tá? Assim nos diz a palavra de Deus. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, porque os teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho da falsidade. E dentro desse Salmo 119, o mais conhecido, que é o que está também em destaque na lição de adolescentes. No Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na nova tradução, né, na linguagem de hoje, aparece aqui: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então, os irmãos aqui podem explorar de forma que cada menino, antes de entrar na lição propriamente dita, ele possa refletir no versículo lido, em um versículo lido, e os demais podem dar a sua contribuição. Terminada, um segundo menino vai fazer a leitura do verso 98 e dar a sua contribuição. Os demais podem fazer o mesmo. Isso vai acontecendo sucessivamente até o versículo 105, onde o professor, caso você, é apenas o mediador. No final da leitura, exploração dos termos, dos conceitos, daquilo que eles entenderam, aí você pode fazer as suas argumentações, corrigindo ou dando ênfase aos comentários realizados, de forma que todos os versículos serão contemplados e o professor deixou os meninos bem à vontade para fazer os seus comentários, tá bom? Feito isso, aí a gente entra na lição propriamente dita, que eu espero que sobre um tempinho para você poder entrar naquilo que você já estudou aí a semana toda e se preparou para trazer o comentário bibliológico desta lição, que foi dividida em 3 tópicos, cujo primeiro tópico nos diz a Bíblia, o livro do povo. Aqui neste tópico, de apenas um parágrafo, ele é curto, mas tem muita informação. Perceba aqui comigo
que você vai precisar trazer aos meninos a ideia do significado da palavra Bíblia, trazer para os meninos a composição dessa Bíblia, Antigo e Novo Testamento, colocar os meninos num cenário de pacto, de aliança, de concerto, a junção de antiga aliança, nova aliança, trazer para os meninos a construção do Novo Testamento. Olha que aqui não traz muitas coisas, mas quando fala da construção do Novo Testamento, é algo que a gente precisa estar pronto para algumas perguntas, né? Então, quem redigiu, quem escreveu o Novo Testamento? Então, pode aparecer algumas perguntas, né? Mas, no geral, é feito esse comentário. No texto que aparece aí, texto do professor, há uma continuidade daquilo que foi sugerido no Quebrando a Rotina. Então, os irmãos podem pegar aí, outra recomendação, pegar várias Bíblias, várias traduções, e mostrar para os meninos que em algumas traduções vai haver algumas diferenças de sinônimos, algumas diferenças na hora de transliterar e traduzir propriamente dito. Contudo, não vai haver diferença na mensagem da palavra de Deus, que isso vocês vão abordar no terceiro tópico, tá? Então, a Bíblia como palavra de Deus. A mensagem de Deus, ela é a mesma, ela é eterna. É interessante que o nosso superintendente, nosso evangelista Renato Torres, ele tem colocado para esse ano a temática para trabalharmos com os professores as verdades eternas. E dentre estas verdades eternas, a Bíblia, a palavra de Deus, está inserida. Tá bom? No segundo tópico, nós temos aí a Bíblia redigida por pessoas. Não sei se você tem possibilidade de conseguir materiais que foram utilizados para produção das escrituras, como papiro, como pergaminho, tá certo? Eu já tive a oportunidade de solicitar a alguns companheiros esses materiais para apresentar, né? Então, se você puder adquirir esses materiais, ou se já tiver, seria muito interessante mostrar para os alunos que, a princípio, foi escrito com vários materiais até chegar na forma de papel que é hoje. E, aproveitando para colocar aos irmãos que a Bíblia foi o primeiro livro, o livro que inaugurou a imprensa de Gutenberg, vocês podem estar abordando também lá uma das consequências da Reforma Protestante, que aí vem, não é, a alfabetização do povo por meio das Escrituras, ali algumas características da importância do Martinho Lutero ter erguido esta bandeira em favor da tradução da escrita do grego para a língua alemã. E aí fazer com que o povo pudesse ter acesso às escrituras. Mas não bastava somente traduzir, porque traduzir, ele teria esse acesso, os principais teriam acesso, mas não o povo. Mas ele consegue, juntamente com Gutenberg, quando da construção da imprensa, e produzir em larga escala para que o povo tivesse acesso. Não é? É uma coisa que a gente ainda precisa refletir, em que, naquele período da Reforma Protestante, o povo teve acesso a baixo custo. Não é? E hoje, é claro, muitas pessoas acabam não adquirindo certos exemplares, principalmente as de estudo, por conta de um preço ainda que foge da realidade de muita gente. Contudo, aqueles que podem comprar, aqueles que podem adquirir, façam isso, porque vocês não vão perder. Então, tem várias Bíblias, vários exemplares
adaptadas às faixas etárias, né? O último exemplar que comprei já era uma Bíblia para jovens, né? Então, há alguns estudos voltados para a faixa etária juvenil. Então, Deus abençoe aqueles que puderem adquirir e mostrar para os seus alunos essas escritas, né? Nesse segundo tópico, vocês vão abordar, por exemplo, no segundo parágrafo, ela é escrita em aproximadamente 16 séculos por várias pessoas, ungidas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, para compor estes vários livros. A nossa Bíblia ela é composta, como os irmãos já sabem, por 66 livros, sendo 39 na composição do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Não vai precisar vocês explorarem a ideia dos livros apócrifos, trabalhar isso com os meninos, porque não há necessidade, salvo se algum tiver alguma curiosidade, aí vocês podem abordar isso, tá bom? Qualquer coisa aqui na Arca Missionária tem material para que os irmãos possam adquirir e ter mais conhecimento sobre esses livros apócrifos. Contudo, basta falar no cânon bíblico, no cânon sagrado, a revelação infalível, inspirada de Deus. Terceiro e último tópico da nossa lição, nós temos então a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui é onde vocês vão, de fato, trazer, não é, com muita ênfase, a Bíblia como a palavra do Senhor aos nossos corações, que veio falando por meio dos profetas, que veio falando por meio dos juízes. Aqui o comentarista vai dizer: a bússola da vida revelou-nos o Pai Celestial através dos homens mortais, fazendo-nos conhecer a sua vontade. E aí, vai citar Abraão, vai citar os profetas, vai citar os apóstolos, vai citar o próprio Jesus Cristo. Não precisa vocês entrarem em questões teológicas aqui aprofundadas, como revelação natural, revelação especial, mas dizer para os meninos que foi revelado ao longo do tempo. O último tópico fala para a gente amar a palavra, amar a mensagem da palavra de Deus. Fechando assim o quarto tópico da lição com o amor, o zelo. E este amor, ele precisa ser demonstrado na prática. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso, na verdade, me apropriar. Então, não só ler a Bíblia, mas também conhecer o Deus da Bíblia. E a gente só faz isso quando se apropria dela, porque ela nos indica o caminho, nos indica a verdade, nos indica o que está no título da lição, a vida. Então, a Bíblia é a bússola que vai nos indicar Jesus Cristo, o norte verdadeiro. Querido professor, quero desde já lhe parabenizar por mais um momento que você tem trabalhado. Até domingo passado, você trabalhou de forma virtual, de forma remota, mas agora, esta semana, nós voltamos às atividades presenciais e eu não poderia deixar de parabenizá-lo, de parabenizar cada um de vocês pelo compromisso que tiveram, não deixar os meninos sem aula, não deixar os meninos sem o momento que nós tivemos de aprender, de ensinar na Escola Bíblica Dominical. Que Deus os abençoe e que possamos cada vez mais levar este compromisso, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E é justamente nisso que eu venho vos parabenizar, pela vossa dedicação, pelo esmerar-se no fazer a obra do Mestre. Tá bom? Que Deus abençoe e possamos estar juntos
nesta batalha. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, nos aciona no WhatsApp do grupo de professores, que estarei lá para dar o suporte necessário naquilo que eu souber. Que Deus abençoe. Obrigado aqui ao pastor presidente Roberto José dos Santos, obrigado ao evangelista Renato Torres, nosso superintendente, ao presbítero Carvalho, que está à frente desta organização, da coordenação do Departamento Infanto Juvenil, e não poderia deixar de agradecer à nossa equipe de mídia e comunicação, que faz um trabalho excelente para a glória de Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.